Bora, vamos lá? Como organizar a sua preparação para uma prova de ciclismo específica. Nesse vídeo eu vou falar como foi a minha preparação para o Letap Etapa de Campos de Jordão de 2023. Esse vídeo não é um passo a passo, até porque seria impossível. Vários fatores têm que entrar nessa conta. A sua experiência no ciclismo, o seu tipo de físico, o tipo de prova que você vai participar e muitos outros fatores. Então nenhuma planilha de treino ou dieta pronta que você achar por aí vai servir para você. Então por que fazer esse vídeo? Calma. O que eu vou mostrar aqui é um exemplo na prática, um estudo de caso do que eu fiz, assim você pode aprender com as minhas experiências. É sempre melhor a gente aprender com os erros e acertos dos outros, né? Então vamos lá? Eu sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna, testando na prática o que tem por aí de treinamento, alimentação, equipamento e tudo que for possível para melhorar, de forma ética, a minha performance no ciclismo. Divido as minhas experiências com você para que você possa tirar suas próprias conclusões e buscar o que é melhor para a sua performance. Eu sempre falo que o ciclismo é um esporte bem democrático, principalmente na questão de idade. Por ser um esporte de baixo impacto, desde que você não caia da bike, claro, é um esporte onde você consegue praticar em performance com idades bem mais avançadas. E como eu sempre, desde criança, sempre tive o sonho de ser campeão mundial, independente do que, eu não sabia por quê, mas essa paixão de ter o nome escrito num lugar onde, naquele dia específico, eu fui o melhor daquilo no mundo, sempre foi algo que me atraiu muito. Por conta da vida, eu me distanciei desse sonho e quando eu decidi voltar a me dedicar ao esporte, o ciclismo me acolheu e foi quando eu descobri que existe um campeonato mundial de amadores com categorias de idade, onde eu ainda posso ser campeão mundial, aí eu me apaixonei de vez. Por outro lado, nas provas, eu acabei descobrindo que eu tô correndo contra gente com experiências aí de 15, 20, até 30 anos de ciclismo. Enquanto eu, em setembro do ano passado, que é o nosso foco aqui, eu tinha aí 19 meses de ciclismo. Isso não é uma desculpa, é só uma análise dos meus pontos fortes e fracos e o que eu posso fazer para contornar. Outra dificuldade que eu tenho é por conta do meu peso, principalmente na modalidade que mais me atrai, que são provas como o Letap, por exemplo, que tem muita altimetria. Quanto menor o peso do ciclista, mais vantagem tem. E eu já falei algumas vezes aqui, quem é novo no canal, eu já fui atleta de fisiculturismo e eu vivi muitos anos, mesmo não competindo mais no fisiculturismo, vivi muitos anos dentro do mundo da musculação. Então eu tenho uma estrutura pesada. Mesmo baixando meu percentual de gordura, eu ainda fico com um peso relativamente alto comparado aos escaladores puros. Analisando os meus pontos fortes e fracos, eu parti para cima. Eu não posso voltar no tempo e começar a praticar ciclismo mais cedo. Então o que eu fiz é dedicar o máximo de tempo que eu puder ao esporte. Hoje eu dedico 100% do meu tempo ao esporte. Não 100% porque eu estou aqui produzindo esse conteúdo para você, mas isso aqui também faz parte do meu desenvolvimento, me ajuda, compartilhar esse conhecimento me ajuda a manter minha mente focada. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir manter esse estilo de vida, mas enquanto eu puder eu vou tentar fazer isso para acelerar essa minha busca pelo sonho do campeonato mundial. Não sei quanto tempo eu vou levar para chegar lá, mas eu vou fazer de tudo para chegar nesse sonho. E para chegar nesse sonho, eu tive que quebrar em objetivos. Então vamos ao Letap. Quando eu sentei com o Ludão para planejar essa preparação, estava vindo do Letap do Rio de Janeiro, tinha feito ali uma semaninha de descanso e estava com 81 quilos. Durante toda a preparação, foram 3 testes de FTP e 3 bioimpedância. Uma no início, uma bem próxima ali da semana de transição e uma mais próximo da prova. A ideia de fazer tanto o teste de FTP quanto a bioimpedância era de poder ir baseando a nossa preparação, os nossos ajustes em números, em dados. E eu vou contar logo mais um dos motivos do porquê isso foi muito importante. Nós tínhamos 12 semanas ali, a gente traçou um objetivo de 12 semanas de preparação, então o que a gente fez foi dividir em 2 partes. A primeira parte de 6 semanas, nós focamos em perder peso. É como se fosse um período de base, onde a gente entrou com bastante volume, trabalhando muito ali em zona 2, poucos esforços em zona 3, começaram com treinos de 3 horas, 3 horas e 30, chegando até 4 horas e 30, Acho que a maior semana bateu 21 horas de treino. Eram 6 treinos por semana. Eu fazia treino de musculação na academia, focando a parte superior 2 vezes por semana e alguns estímulos de parte inferior
uma vez por semana. E o Gabriel Nunes, que é o meu nutricionista, veio adaptando a dieta semana a semana para que a gente se mantivesse em déficit calórico, mas sem forçar demais, para que eu não perdesse energia e rendimento. A ideia era aumentar a relação watts-quilo, e perder peso rápido demais poderia provavelmente prejudicar minha performance, tanto por conta de perda de massa muscular, como por muito estresse acaba gerando desequilíbrios hormonais, acaba baixando a imunidade. Então a gente teve o cuidado de fazer um déficit calórico na medida para perder de forma equilibrada. Logo mais eu vou mostrar os números comparativos entre essas fases de bioimpedância e FTP. Fica aí que eu já mostro. Mesmo sendo treinos de baixa intensidade, o volume era alto e a gente tinha déficit calórico. Então, com 10 dias ali eu já comecei a sentir um pouco do baque. Baixa energia, fica cansado, e então a recuperação é muito importante. Você conseguir recuperar as horas de descanso para no dia seguinte ter energia para repetir um treino de 4 horas que você fez ontem é muito importante. Eu vou falar sobre a recuperação logo mais. Na sexta semana, o Ludão já começou a fazer uma transição onde ele veio diminuindo um pouquinho o volume e colocando alguns estímulos ali em Z3. Já na segunda fase entraram treinos de estímulo de aumento de FTP e VO2, com bastante treino de tiro, treinos de tiro em subida, repetições de subida em vários ritmos diferentes, cada dia num ritmo diferente. A gente continuou treinando 6 vezes por semana, só que aí o volume baixou para dar lugar à intensidade. Nessa segunda fase, a parte mais complicada foi realmente a dieta. Eu precisava de energia para executar esses treinos, eu precisava de energia para me recuperar, para no dia seguinte poder executar um novo treino de intensidade, mas eu ainda tinha que ter um certo déficit calórico porque eu ainda tinha gordura para perder e principalmente não podia recuperar o peso que eu já tinha conseguido perder até ali. Então essa fase foi bem complicada, o Gabriel trabalhou muito, ele entrou com uma manipulação principalmente de carboidrato, não simplesmente ele cortou o carboidrato, o que ele fez foi a quantidade de carboidrato variando em horários e dias específicos de acordo com os treinos. Então ele me fornecia carboidrato o suficiente para executar aquele treino e nas horas certas, pré, pós-treino, um pouco de carboidrato para poder fornecer energia para o treino, mais um pouco para poder ajudar na recuperação. Foi um trabalho ali de cálculo e divisão bem intenso. E a gente trabalhou bastante em cima de feedback também. Então eu estava em constante contato com ele e foi muita tentativa e erro, e isso foi bem legal porque a gente gerou também uma biblioteca nossa ali de como meu corpo reagiu as combinações de nutrientes ali dentro das exigências ali dos treinos. Isso foi bem legal, foi um autoconhecimento muito grande e gerou bastante resultado. Eu acho que a parte mais complicada dessa preparação toda foi a parte mental. Desde que eu tô treinando ciclismo, eu tô me mantendo ali num ritmo de treino e de dieta e disciplina bem alto, bem rigoroso. Já fiz isso por muito tempo na vida, já fiz preparações de fisiculturismo com bastante restrição, tudo. Sei como é a pancada de ter que entregar desempenho nos treinos com uma baixa ingestão de energia, mas dessa vez foi bem forte, assim. Eu acho que os treinos de endurance acabam exigindo mais do psicológico. Você fazer um treino longo de 3 horas e meia, 4 horas e meia, com um baixo fornecimento de energia, entenda, não estou falando de nenhuma loucura aqui. É simplesmente energia na medida para você executar aquele treino. Diferente de quando a gente está comendo à vontade, que a gente tem energia de sobra. Então, essa fadiga que vai se acumulando, mais a restrição calórica, tudo isso vai gerando um nível de estresse no organismo que vai disparando alguns alarmes ali na mente e ela entra num estado de autoproteção. E aí que entra aquela história que muita gente fala de autossabotagem. A gente pode elaborar melhor isso outro dia, mas são mensagens ali de uma área mais antiga do cérebro ali que está tentando se autopreservar. Então ela fica mandando comandos ali para você que já deu. Você precisa voltar a comer, você precisa parar com isso, e a nossa mente consciente vai interpretando esses sinais como dúvida muitas vezes. Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes. Quem fala que não pensa em desistir, eu contesto qualquer um que fale que não pensa em desistir. E não é feio, pode falar, admita que você pensa em desistir. O feio é desistir, desistir é feio.
sucumbir a esse pensamento. Agora, ter esse pensamento, na minha opinião, é natural. Uma proteção que o nosso corpo está lançando ali, porque na evolução do ser humano, a gente aprendeu a se autopreservar. E quando você está fazendo treinos nesse nível, com restrição calórica e tudo mais, os sinais que você está mandando para o seu corpo é que alguma coisa está errada e que ele precisa se proteger. Então é natural esses questionamentos. Por que eu tô fazendo isso? Será que vale a pena? Eu nunca vou conseguir, não adianta, por mais que eu treine, eu não vou evoluir. E a sensação muitas vezes é de que você não está evoluindo mesmo. E é aí que eu falo que foi muito importante os testes, porque o meu feedback pessoal era que semana a semana eu estava piorando. Eu não me sentia melhorando. Eu sentia que eu estava cada vez pior. E aí eu me questionava cada vez mais, para que esse sofrimento tanto se eu não estou evoluindo, se na verdade parece que eu estou regredindo. E aí você vai, faz um teste de FTP, faz uma bioimpedância e descobre que você perdeu gordura, melhorou sua taxa de percentual de massa magra no corpo, você melhorou o seu desempenho no teste de esforço máximo, no seu FTP, a sua relação watts-quilo está muito melhor. E aí isso te mostra que aquele feedback ali nada mais é do que simplesmente cansaço. Então levanta a cabeça, toma um ar e bora pra cima. Eu gosto de estudar de tudo e uma das coisas que eu sempre estudei é essa parte da psicologia. Quando eu era mais novo eu estudava da psicologia voltada para o esporte. Depois eu comecei a estudar isso focado para empreendedores, que eu fui empreender e tudo mais, e acaba que é tudo a mesma coisa, é usar a nossa mente ao nosso favor para realizar as coisas. E tem muita gente que fala por aí, a motivação não importa, o que importa é disciplina, é a disciplina que... Eu acho, na minha opinião, tem uma certa confusão aí. A motivação que essas pessoas falam é aquela empolgação. Essa empolgação, meu amigo, 2 semanas com restrição calórica e fazendo 20 horas por semana, essa motivação já acabou, essa empolgação já foi embora. E disciplina não existe sem motivação. Eu não estou falando de empolgação, estou falando de motivação. O bom e velho motivo para a ação é qual é o motivo para a ação. Qual é aquele motivo real? Eu quero ser campeão mundial um dia. Campeão mundial é um sonho que está aqui em cima e esse sonho foi quebrado em várias etapas. E a primeira etapa é melhorar a minha classificação no Letap. A próxima competição que eu vou é o Letap. Então, eu tenho que me preparar para lá. E o que eu tenho que fazer? Acordar e repetir a minha rotina. Acordar e ser disciplinado. Essa disciplina eu só vou executar se eu tiver esse motivo muito bem forte, muito bem enraizado, bem claro aqui para mim. Não é empolgação. Acordar empolgado, 4h30 da manhã para pedalar, é legal, acontece. Mas quando você tá ali, dia após dia, fazendo isso sem parar, essa empolgação some. Eu garanto, pelo menos comigo é assim. Mas o meu motivo é forte. O meu motivo tá claro. E esse motivo claro me faz me manter na disciplina. Quer um exemplo? É tão forte esse motivo que das vezes que eu pensei assim, hoje eu não vou. Eu já várias vezes aconteceu. A minha mente ali ficava ali apedrejando ali, não vai hoje não, cara. Para, você tá cansado. Sabe aquele negócio que a mãe faz, na volta a gente compra? Então, aí eu fazia assim, ó, então beleza. Só vamos levantar. Tem que levar o moleque na escola. Então vamos levantar. A gente faz as tarefas da manhã, eu acordo um pouco mais cedo, faço algumas tarefas para mim. Vamos seguindo o plano ali rapidinho, levo ele para a escola. Quando voltar da escola, a gente volta a dormir. Eu falando para mim mesmo. E aí eu segui o plano. Deixava tudo certinho, ia para a escola, quando voltava, estava tudo montadinho, era só vestir a roupa e saía para o treino. Simples assim. E sabe o que é mais legal? Nos dias que eu estava decidido a não sair para treinar e sair para treinar, fazendo essa manobra, muitos deles foram os dias que saíram os treinos mais fortes, mais legais, mais bem feitos. Eu saí assim, sentindo o corpo cansado, a mente meio pesada, 20 minutos depois eu já estava ali, parecia que vinha uma energia lá de dentro. E eu acho que é justamente por ter vencido essa barreira, por ter vencido essa força que tentava impulsionar o não ir. Se eu sucumbisse a isso, se eu negasse ali, tá bom, hoje eu não vou descansar, eu acho que talvez não prejudicasse em nada a minha evolução, mas é simbólico. Isso vai gerar ali
uma marcaçãozinha no cérebro que vai fazer você ter cada vez menos força. Aquele motivo vai ter menos força para impor essa disciplina. E essa disciplina se perde. Quando ela se perde, você para. E aí por um tempo você fica feliz. E aí por um tempo você fala, nossa, que loucura tudo aquilo. Só que lá na frente você para e olha e fala, até onde eu cheguei e eu parei. Onde eu estaria hoje se eu tivesse continuado? E essa dor, meu amigo, posso falar com toda a convicção que sim, dói. Você olhar para trás e pensar, se eu tivesse continuado? E se em 98, quando eu fui vice-campeão brasileiro, eu tivesse continuado a treinar para competir? Continuei a treinar, mas não para competir. Eu treinava um ano e pouco, parava um tempo, 6 meses, me dedicava a trabalho, essas coisas. Virou um hobby, um esporte hobby. Por mais que eu me dedicasse, não era um atleta. O motivo tem que estar forte. Sem motivo forte não existe disciplina. Se quiser entender melhor sobre isso, assiste os vídeos do Eslen Delanogari. Ele fala, não há disciplina que sobreviva num deserto de motivação. Feito esse momento coach, eu acho que eu mereço. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que tem bastante assunto pela frente. Vamos lá. Opa, beleza? Interrompendo o vídeo aqui porque é o seguinte, estava editando o vídeo e descobri que ele ficou longo demais, então eu cortei em 2 partes. Na segunda parte eu vou fazer toda a análise de dados de FTP, peso e tudo mais e fazer o relato de como foi a minha performance na prova. Semana que vem, para quem está assistindo na semana de estreia, eu já vou postar a próxima parte. Se você está assistindo um pouco no futuro, em algum lugar aqui da tela vai aparecer a recomendação e na descrição desse vídeo também vou deixar o link. Então se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal e eu espero você no próximo vídeo. Bora!